simplesmente vem, eu acordo e não consigo me mexer. Vem geralmente depois de pesadelos, assim, sabe? Normalmente isso acontece depois que eu tenho um pesadelo. E aí eu quero acordar e aí eu consigo acordar, só que eu consigo abrir os olhos, na verdade, mas não consigo me mexer. Era como se tivesse alguém prendendo na cama, não consegue se mexer mesmo, você se debate, você grita, ninguém te escuta, é horrível. Olá, estamos de volta com mais um programa Mistérios. E hoje nós vamos debater sobre a paralisia do sono. Por isso eu recebo mais uma vez nos estúdios da TV Mundo Maior, Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga, diretora e fundadora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Olá para vocês que estão em casa. Olá, Norberto. E também Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Seja bem-vindo, Norberto. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez com a Márcia, discutindo assuntos quentíssimos. Como vocês viram, os depoimentos eles são realmente assustadores. Mas o que é a paralisia do sono? E aí, Márcia, como você responde essa questão? Não é como eu respondo, é como a ciência responde. É um distúrbio neurológico, inclusive estudado pelos institutos, né, cuja especialidade são os distúrbios do sono, está relacionado à apneia, ao estresse grave, à neuroepilepsia. Então, é estados gerais que levam a esse distúrbio do sono. Dura de 1 a 2 minutos, é bem rápido, mas realmente para quem tem a experiência de sentir-se acordado, mas não conseguir falar, não conseguir se movimentar, é aterrorizante. Mas até onde a ciência estudou, nada no primeiro momento que a gente possa relacionar com o plano sobrenatural em nenhum nível. Norberto, o espiritismo que vai lado a lado com a ciência, então se satisfaz com essa explicação? Sim, eu diria que não vai lado a lado, né? Vai um pouquinho à frente da ciência, porque a ciência ela vai atrás das ideias, ela vai atrás dos fenômenos. E nós temos a felicidade de, através do espiritismo, ter relatos desses fenômenos muito antes que a ciência tivesse desenvolvido equipamento suficiente para medir esses fenômenos. Efetivamente, é um fenômeno físico, porque a ciência lê os fenômenos físicos e tem, efetivamente, um componente espiritual, porque nós somos corpo e espírito, não somos só uma massa de matéria inerte. Essa massa é atuada por um ente inteligente. Esse ente inteligente é o espírito que tem uma atividade contínua, quer seja acordado, quer seja dormindo. Norberto, e como é essa didática desse componente espiritual? Como que ele interfere? É um obsessor? Não, não é um obsessor, é um fenômeno em si. Quando nós vamos dormir ou já estamos dormindo, a atividade espiritual ela é contínua. Nós, como espíritos, não cessamos a nossa atividade pensante. Então, durante o sono, o início ou no transcorrer do sono, principalmente nas fases do sono, na fase REM, há um desligamento da atividade fisiológica para uma intensivação da atividade espiritual. Então, o corpo fica no seu estado natural, um estado de quase morte. Por quê? Porque não precisa nem energia para fazer a sua movimentação. Então, toda a energia disponível dentro do pacote espírito-matéria é direcionada para a atividade espiritual. Então, ele deixa o corpinho ali quietinho da Silva, como se ele estivesse morto. Márcia, para você, lhe convence essa explicação? Com outras palavras, a ciência diria só isto.
o ser humano, de fato, ele não é só matéria. Ele é uma unidade psicossomática. Ele é psique, alma e corpo. É espírito e matéria. O sono é necessário para o descanso do próprio organismo e de todos os demais, né? Todos os órgãos do corpo. Agora, evidentemente que a atividade do psique, da alma, não cessa. Então, eu acordo porque tem barulho, eu acordo porque eu senti um cheiro do cafezinho fresquinho que está sendo coado. Então, mesmo dormindo, eu tenho sensações. E essas sensações ficam arquivadas na minha memória. Então, evidentemente que a ciência sabe, tem conhecimento de que essa atividade da psique, da alma, é contínua. O que eu insisto é na minha afirmação bem categórica de que não há necessidade de plano sobrenatural nenhum para explicar nenhum distúrbio do sono, inclusive o que está agora aqui em debate, que é a questão da paralisia. Sim. No caso da paralisia, seria um distúrbio do sono, então? Para falar de uma maneira bem popular, quando a gente adormece, como ele diz, há um relaxamento. O sono é um estado alterado de consciência, semelhante ao transe, semelhante à hipnose. Então, se você fizesse ali um eletroencefalograma, tem diferença no resultado do encefalograma quando a pessoa está em atividade ou quando ela está em repouso. Em vigília ou em repouso, tem diferença na atividade cerebral. Então, o que acontece? A pessoa está ali dormindo, continua com as atividades mentais, psíquicas, da alma humana, e por algum motivo ela desperta, mas o corpo, porque é uma experiência rara, ela não é tão frequente assim, o corpo não acompanha este despertar. Seria como se a mente tivesse acordado um pouquinho antes e o corpo vai acordar com 1 minuto de atraso. Então, por um momento, ela tem essa sensação, é 1 segundo, 1 minuto, ela tem essa sensação de que não pode falar, de que não pode se movimentar. É como se a mente tivesse acordado um pouquinho antes do corpo. Ô Norberto, eu estou errado? A sensação que eu tive é que agora vocês estão falando a mesma coisa. Sem dúvida, o fenômeno é o mesmo. Tanto faz você analisar pelo lado parapsicológico como pelo lado espírita. O fenômeno em si existe. Ponto. A ciência constata o quê? Medições dos níveis da atividade neuronal. Então, o indivíduo, enquanto está dormindo, a atividade física diminui. Se você fizer medições específicas da atividade nervosa que aciona a perna esquerda, está totalmente desligada. Só que a atividade mental, como a própria Márcia disse, ou a atividade da alma, que é o espírito encarnado, continua incessante. Inclusive até em estados mais excitantes do que no estado de vigília. Márcia, se é algo totalmente físico, né, que acontece no nosso corpo biológico, por que algumas pessoas sentem a presença de algo maligno do lado? Primeiro eu preciso fazer uma retificação. Mas eu peço para você responder daqui a pouco. A gente já volta. Estamos de volta com a segunda parte do nosso debate. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Márcia, se é algo totalmente físico, por que algumas pessoas sentem a presença de algo ou alguém? Se você, Felipe, se você, Norberto, ou se quem está em casa entendeu que eu disse que é algo totalmente físico, então eu não me expressei bem. Porque a ciência sempre vê o ser humano como uma unidade psicossomática. Ele é corpo, alma, espírito, matéria. Ele é uma unidade. Então, quem age é o ser humano, quem pensa é um ser humano, quem dorme é um ser humano. Corpo, alma, espírito, matéria. É a unidade psicossomática que dorme. Então, eu não me expressaria dessa maneira, que é um fenômeno meramente físico. Ao contrário,
O distúrbio do sono pode ser tratado isoladamente como um fato, mas só que o que interessa é o que está por detrás, o que está motivando isso. É estresse, é medicamento, é droga, é um trauma que a pessoa teve. Então, eu tenho que localizar a causa e tratar a causa. Sim. E Norberto, há alguma razão espiritual para que as pessoas sintam a presença de algo ou alguém? Sim, ela vai sintonizar os seus afins. Quando nós nos desligamos da atividade física e ficamos quase que totalmente ligados à atividade espiritual, nós vamos sintonizar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos potencial para ler, vamos assim dizer. Então, vê-se coisas durante o transe mediúnico, vê-se, ouve-se coisas, ouve-se, que no estado normal não aconteceria. Então, essas pessoas que sentem, vivenciam essa sensação de paralisação, durante esse instante, a sua atividade espiritual está intensíssima. É um fenômeno normal. E vai ver o quê? Aquilo que ela sintonizou. Se ela sintonizar um anjinho, ela verá um anjinho. Se ela sintonizar um capetinha, ela verá um capetinha. Se ela sintonizar um cachorrinho, ela verá um cachorrinho. Muitas vezes a ciência acredita que isso seja uma alucinação. Há casos que sim, há casos que não. Por isso que o fenômeno mediúnico ele tem que ser extremamente estudado para não se cair em mistificações ou ilusionismo. Uhum. Então você admite que em alguns casos pode ser alucinações? Sem dúvida, tudo pode. Tudo pode nesse universo de Deus. Nós é que temos que seguir as recomendações de Paulo. Ouça tudo e retenha o bem. Uhum. Esta palavra que foi usada aí, sensação, ela é muito interessante no contexto do tema que está sendo debatido aqui, porque é o que as pessoas com frequência vivenciam, não só durante o sono. Ela está andando na rua e ela tem a sensação de que alguém chamou, então ela olha para trás. Ela está dentro da casa assistindo televisão, ela tem a sensação que o telefone tocou. Então, isso de ter sensações de coisas que, de fato, não estão acontecendo, é um dos fenômenos mais frequentes que a ciência observa e nenhuma religião pode negar a naturalidade disto. O que a pessoa mais dá testemunho durante a vida dela é de alguém me chamou. Que coisa mais importante para mim do que meu nome? Márcia. É um nome gostoso, ele soa bem no meu ouvido. Você pode conversar com 300 pessoas e perguntar para as 300, alguma vez você já teve a sensação de que tinha alguém te chamando? A pessoa vai falar, sim, mas é sensação. Não há nada que prove empírica e cientificamente que tinha um ser de outra esfera, um ser sobrenatural, desencarnado, ou um anjo, como ele falou. Não há como provar empiricamente a presença desse ser agindo ali naquele momento. Isso, aproveitando o gancho da Márcia falando sobre as sensações em que a gente ouve chamar, eu faço uma pergunta para você, Márcia. Alguma vez você pensou em alguém e esse alguém em seguida telefonou para você? Uhum. Márcia, eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um rápido comercial e a gente já volta. Estamos de volta com a última parte do nosso debate sobre paralisia do sono. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão para a Márcia. Norberto, você pode fazê-la novamente? Se alguma vez já aconteceu consigo de você pensar em alguém e esse alguém ligar para você? É claro que aconteceu comigo e com a maior parte das pessoas, dos seres humanos. Eu sou parapsicóloga e se eu quisesse aqui agora, em rede nacional, negar o fenômeno mais frequente da parapsicologia, que é a telepatia eu estaria sendo uma idiota. Exato. Então, a telepatia é só de vivos com vivos. Então, alguém que está lá longe quer me visitar ou quer me telefonar,
eu sou capaz de captar por telepatia esse desejo da pessoa. Tá, É um fenômeno parapsicológico humano. Não querendo satirizar, mas se nós encerrarmos a atividade mental, que quando nós estamos encarnados a gente fala. Então eu penso, exteriorizo através da minha voz, através de um idioma. E nós sabemos que pessoas que mudam de país e deixam de falar a sua língua mãe durante 10, 15 anos, têm dificuldade de falar quando retorna para o seu próprio país. Isso é comum, certo? Então imagine-se, um indivíduo morre, ele não tem mais cérebro físico, ele deixa de pensar. E ele vai aguardar o dia do juízo final. Como ele vai se comunicar no dia do juízo final para relatar os seus benefícios ou malefícios cometidos durante aqueles 80 anos de vida? Então a atividade mental, pós-morte, ela é plena. Porque a única coisa que nós temos é o conhecimento. Eu morri, vou levar esse pacote de conhecimento para onde? Vai ficar comigo? Não, eu transmito isso através de processos telepáticos, através das intuições, através da inspiração. Então, os defuntos, os mortos, conseguem se manifestar, inclusive durante o sono. No sono, na fase REM do sono, é a fase de maior atividade mental do espírito, que vai procurar os seus afins. E aí ele vai sonhar. Então, o sonho, ou o desdobramento astral, como é chamado comumente por aí, não é nada mais, nada menos do que a atividade espiritual do indivíduo como vivo. Quer dizer, como vivo ele pode sonhar. E depois que ele morre, ele não pode continuar sonhando como espírito? Se você falou no início que nós somos um ente, espírito, matéria, matéria é burra, espírito é inteligente. O que é essa inteligência, esse quanto de inteligência vai ficar fazendo pós-morte? Aguardar o dia do juízo final é uma coisa meio incongruente. Então, os vivos podem se comunicar com os mortos? Pode. Através do quê? Dos sonhos. Inclusive, intervivos. Márcia. Se eu sonho com você, Márcia, nós estamos mentalmente ligados às 3 da manhã. Os sonhos não passam de uma amálgama indigesta, uma mistura total do que eu vivi, do que eu imaginei, do que eu tenho medo do que aconteça, do que eu captei por telepatia. E como durante o sono, a censura do inconsciente relaxa, então no sono eu posso até matar você, que eu não vou ser condenada por isso, porque durante o sono não tem o superego, que é o censor do inconsciente. Não tem critérios morais, não tem critérios religiosos. Então eu posso transar com o Brad Pitt, porque durante o sonho não tem a censura do inconsciente. Então o sonho mistura tudo, realidade, fantasia, desejo, medo, e é necessário para saúde mental, para fazer a higiene mental e psicológica. Agora, quanto que a carne é burra, se eu fosse um amontoado de órgãos, sim, mas é uma unidade. O ser humano é corpo e alma. O ser humano é corpo e alma. Então, quem é inteligente, quem pensa, quem sente, quem imagina, é o ser humano, a unidade, corpo e alma. Márcia, agora, como o Norberto teve a oportunidade de fazer uma questão para você, eu dou a oportunidade para você também fazer uma para ele. Ai, que pergunta que eu faria para o Norberto. Deixe-me ver. Diante de tudo o que você falou, e que você se expressa com muita facilidade, como que você consegue, assim, com tanta eloquência, né, negar diversos ramos da ciência ao mesmo tempo? Você nega num momento a filosofia, no outro a teologia, no outro você nega a neurologia, no outro você nega a psicologia, como se todos os estudos de todas as áreas de ciência não passassem de idiotices, e que a única verdade última e absoluta é a proposta de interpretação espírita. Não, em nenhum instante nós negamos a ciência.
Em nenhum instante nós negamos a ciência. Se, o próprio Kardec disse, se a ciência comprovar algo diferente do que tem na teoria espírita, siga a ciência. Então, em nenhum instante há a negação. Tá, então, no caso concreto do nosso tema de hoje, que é a paralisia do sono, é tratado com clonazepam com muito êxito. Então, deveríamos ter a humildade, então, de ficar com a ciência. É um distúrbio do sono, um distúrbio neurológico, tratado facilmente com medicamentos e com terapia. Isso, nós poderíamos substituir essa medicação por um TACAP. Se eu der uma tacapada na cabeça do indivíduo, está resolvido o problema. Então, a atividade física precisa de componente físico. Eu preciso de liberação de energia através das reações químicas medicamentosa para acessar algumas atividades neuronais ou estimular determinadas atividades neuronais. Então, a ciência Norberto, corrobora para uma melhor atividade física. Só avisando que você está nas considerações finais. Pois não. Então, a medicação, ela corrobora para um melhor estado da nossa condição física, em que não é atingida plenamente por desequilíbrios do espírito. Mente sã, corpo são. Se a sua mente for perfeita, você vai viver a vida inteira e não vai pegar um resfriadozinho. Apesar de ter chikungunya, ter H1N1, ter zika, ter um monte de coisa por aí. Se você estiver plenamente equilibrado, o seu corpo responde ao equilíbrio do espírito, do ser inteligente que comanda a matéria burra. Obrigado, Norberto. Márcia, suas considerações finais? As minhas considerações finais vão fugir um pouquinho da última afirmação aqui agora do momento. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás e retomar o que ele falou de juízo final, porque se o juízo final é no final dos tempos e o tempo é para a matéria, para a pessoa que já morreu e está, né, na eternidade, vamos assim dizer, ali não existe o tempo. Então, quando a pessoa morre, para ela já acabou o tempo. Então, a morte, a ressurreição imediata. E cada um vai receber seus prêmios, os seus castigos, segundo os seus méritos, porque para ela acabou o tempo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Norberto. E vocês, o que acharam do nosso debate de hoje? Tem alguma história sobre paralisia do sono que pode compartilhar com a gente? Então entre em contato em mistérios@tvmundomaior.com.br ou deixe o seu comentário no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.